Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém em si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Os irmãos podem assentar-se, mantenha a sua Bíblia aberta, vai acompanhando comigo os demais textos. O pessoal de casa também agora, nesse momento, participando conosco. Estamos no contexto do aniversário da igreja. Esse tema tem a ver com aquilo que nós temos abordado como igreja, o evangelho como um instrumento de transformação nas nossas vidas. As mensagens no aniversário da igreja foram trabalhadas pelo Espírito Santo através do pastor Milton César Oliveira da Silva, que é diretor do Instituto Bíblico do Norte. Esteve aqui conosco sexta, sábado e domingo na semana passada, e trabalhando dentro da nossa base bíblica e trabalhando no livro de Atos, mostrando que desde o início a igreja do Senhor Jesus tem este compromisso. Então, hoje de manhã, nós voltamos ao texto que é a base bíblica, em Mateus 28, 19 e 20, e meditamos sobre firmando a nossa base bíblica. Temos a nossa base bíblica, e você precisa memorizar. Mateus 28, 19 e 20, é a grande comissão, aquilo que que o Senhor Jesus nos falou através do tempo, quando ele se dirigia aos seus discípulos. E o Espírito Santo, então, séculos por séculos, vem soprando sobre a igreja essa grande comissão. Então, nós somos desafiados pelo mundo hoje a nos manter fiéis a esta grande comissão. O Senhor nos envia, Ele não escondeu. Vocês estão sendo enviados, sabe, assim como eu fui enviado pelo meu Pai, mas não se esqueçam, é como ovelhas no meio de lobos. E então é necessário ter certeza daquilo que nós temos como fé evangélica em Cristo Jesus. E no sermão de manhã, firmando a nossa base bíblica, então nós tiramos aí 3 conclusões: que nós firmamos a nossa base bíblica crendo no envio de Jesus, é Ele quem manda, é a parte primeira aí da grande comissão. Versículo 18, que fez parte até o ano passado, nós tiramos aí da base bíblica como a orientação para a igreja, mas continuamos lembrando, a autoridade e o poder vêm dele, então é ele quem envia. Não é o plano da igreja, não é o pastor, não é uma vontade, é ele quem envia. Obedecendo ao envio de Jesus, porque cremos que ele envia, mas precisamos obedecer. O que significa isso? Não vamos inventar. E cada vez mais há uma tentativa, ou o mundo bate na Bíblia e quer destruir para negar a Bíblia, ou sorrateiramente tem se infiltrado na igreja para distorcer a Bíblia, tirar coisas da Bíblia para encaixar a vontade humana. Então nós obedecemos ao envio de Jesus como Ele realmente nos enviou. E finalmente vivendo o envio de Jesus, porque Ele está conosco. Então, não é uma religião, irmãos. Tem alguns ainda vivendo religião. Não é religião. E hoje tem Santa Ceia, não posso me alongar no sermão, mas não é religião. O que é religião? Religião é a letra, religião são normas, religião são regras. E, geralmente, quem vai por esse caminho se torna um hipócrita porque não consegue viver aquilo. Então, prega para fora, mas não vive. Então, viver a presença de Jesus realmente é andar com Ele, todos os lances da vida. E isso tem nos levado, então, a pregar durante o aniversário da igreja, todo o mês de julho estamos fazendo isso, e renovando diante da igreja. Por quê? Porque o planejamento até 2026 depende da igreja entender este chamado. Então, nós temos como um tema, não vou fazer isso hoje, mas daqui a pouco, sem projeção, eu vou perguntar para a igreja qual é o tema da IPF. Porque nós temos que ter uma identidade, qual é o tema da IPF. O tema da IPF é olhar para a palavra de Deus e dizer que o evangelho são as boas novas que transformam. Isso para nós, vivendo em nós, acreditando nisto e então indo para o mundo e dizendo: o evangelho transforma, só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é isso aí. Qual é a missão da nossa igreja? Nós somos chamados para evangelizar e discipular. Nós temos
esta visão da igreja como um serviço. Vamos servir ao Senhor, evangelizando e discipulando. Ô, gente, tem confraternização? Tem. Daqui a pouco tem a cantina do ECC aí, viu? Não vai embora, não. Vá para o momento de confraternização. Além de participar, você está abençoando o Ministério do ECC, que vai fazer o encontro de casais com Cristo, o 40º encontro, dia 13 e 14 de agosto. Então, você participa, confraterniza, tem o esporte, nós temos aí a quadra, os meninos vêm brincar, nós temos as festas, né, recepção, temos outras coisas, mas isso são outras coisas. Quando nós olhamos para a missão, entendemos que nós somos chamados para servir evangelizando e discipulando. Então, fazendo dessa forma é que a igreja cresce. Então, nesse caminho do planejamento, o conselho, o ministério pastoral, estão orando. Irmãos, e quando eu digo chorando, é literalmente, não é presbítero, mas literalmente chorando, porque algumas coisas vão acontecendo nessa caminhada. Sabe, há tropeços, há dificuldades, mas nós estamos orando para que a igreja entenda que nós somos enviados ao mundo para impregnar o mundo com a presença de Jesus. E não só falando, porque o bom testemunho, já disse alguém, vale mais do que 5.000 palavras. O bom testemunho, porque onde nós chegamos, onde você chega, onde eu chego, ali tem que estar a marca de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, o apóstolo Paulo tinha esta visão, e nós vamos usar sempre aí, o pastor João Paulo já está caminhando com alguns irmãos da igreja, calma, porque isso vai se estendendo, daqui a pouco você vai caminhar com alguém e vai ser treinado para caminhar com outra pessoa. Então, aqui nessa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele tem essa intenção de falar com o seu jovem filho na fé e mostrar que o chamado, ele não para. Timóteo foi um alvo de conversão durante a primeira viagem do apóstolo Paulo, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, há um carinho muito grande do discipulador Paulo pelo discípulo Timóteo. E, no contexto aqui, ele estava à frente da igreja de Éfeso. E Paulo se dirige a ele, sabe, como um pastor que está caminhando lado a lado do ministério pastoral, mas como alguém que tem autoridade espiritual sobre o seu filho na fé. A identificação nós encontramos já em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz, os versículos 1 e 2, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A intenção do apóstolo Paulo, ele fala com o jovem pastor, trata daquilo que acontece na igreja, não é? Mas ele fortalece Timóteo para que ele tenha esta visão de impregnar o mundo com o bom perfume de Cristo. Ele mesmo, Paulo, havia sido impregnado quando entregou a sua vida ao Senhor. Assim como na primeira carta de Timóteo, que foi escrito uns 4 anos antes desta carta, escrita mais ou menos aí por volta do ano 67, depois de Cristo. Então, Paulo se dirige a Timóteo numa carta pessoal. É diferente. Tito, Filemão também são cartas dirigidas a pessoas e não a comunidades e à igreja. E aqui a intenção é passar uma visão pessoal, sabe? É alguém que evangelizou, discipulou, conhece a pessoa, ora pela pessoa, então compartilha aquilo que tem recebido do Senhor. Veja aí 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, porque esta visão é extraordinária, tem que acompanhar todo o sermão hoje aqui e ir com você para casa. Ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Foi a sua segunda prisão em Roma. Ele já sabe que estava se aproximando do fim. A segunda carta de Timóteo, segundo os estudiosos, foi o último escrito de Timóteo, do apóstolo Paulo. Ele tinha noção do que estava acontecendo em sua vida.
ele coloca de uma forma assim simbólica, ele está sendo derramado, sabe? A libação era derramar de um líquido para consagrar diante do Senhor. A sua vida está sendo derramada desta forma. E a tradição conta que Nero, aquele maluco, aquele louco, que fazia as coisas e botava a culpa nos outros, incendiou Roma, colocou a culpa nos cristãos, fez uma perseguição tremenda. Não está na Bíblia, e a tradição histórica diz que Paulo foi terrivelmente executado, violentamente executado. Mas ele está dizendo, olha, você recebeu de mim, vai para frente e passa para outros. Então, irmãos, há 356 dias da celebração dos 140 anos, 356, é isso mesmo, fiz a conta direitinho, há 356 dias da celebração dos 140 anos, então vamos nos preparar nessa caminhada até lá. Eu quero meditar nesse texto que mostra o apóstolo Paulo aconselhando o seu jovem discípulo a permanecer firme na fé, a ser perseverante no desempenho do seu ministério, mesmo diante de dificuldades, das circunstâncias adversas, pressões dentro da igreja, irmãos, porque o ataque não é só de fora. Havia o ataque e as perseguições de fora, mas dentro da igreja, da própria comunidade, conflitos iniciados e alimentados por falsos cristãos, porque o que acontecia na igreja era alguns que iam para a igreja e diziam-se convertidos, mas ainda tinham coisas do paganismo, misturavam isso através de doutrinas, era um perigo, e outros, através de conflitos pessoais, envenenavam o relacionamento. Então, era de fora e era de dentro, e o apóstolo Paulo, então, orienta Timóteo sobre essa realidade. Veja o que ele escreve aí no capítulo 1, versículos 3 a 5, da segunda carta de Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti, de que também habita no jovem discípulo Timóteo. Então, a ênfase da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, essa segunda carta, me fez aqui lembrar dessa ênfase quando o grupo estava cantando, né? Nós ensina-nos a guardar, mas estávamos conversando com o Rangel, né? Esse guardar é no sentido de observar. O apóstolo Paulo, também a ênfase da carta é: nós temos esse tesouro, essa riqueza, que nós guardamos em nós, mas não é para ficar para nós. Guardar no sentido que nós vamos ser fiéis a isso que recebemos de Jesus, mas compartilhar com outros, para que também tenham o mesmo tipo de vida espiritual, caminhando com aquilo que Jesus revelou para nós. Então, veja bem, Paulo recebe Jesus como seu Salvador. Ele transmite, através do discipulado, a Timóteo. E ele diz, agora você continua e passa a outros para que também continuem. Então, irmãos, é uma caminhada. Nessa ministração dominical, eu quero chamar a atenção de que nós precisamos olhar para a palavra e obedecer essa palavra, para crescermos como igreja. Nós temos aí o planejamento 2022 a 2026, e que tem sido alvo de oração. Vamos ter vigília, terça-feira agora, e um dos alvos é este. Estou vendo algumas pessoas aí se abanando. Deixa eu dizer aqui, houve uma pane no ponto central aí do ar-condicionado, por isso estão desligados e nós estamos com o ventilador, não é? Então, suportem um pouquinho aí esse calor, e não vou fazer aquela piadinha do inferno, não, que é crente, porque que é quente, que já ficou batida essa piada, né? Nós não estamos aqui por teologia de medo, não. É só uma explicação, estou vendo alguns aí. Então, não é questão de economia, não. É porque nós tivemos um problema mesmo no ar-condicionado. Voltando aqui. Então, planejamento 2022 a 2026 tem a ver com você. É você. Não sou eu e um grupo da igreja. Somos todos nós, os membros da igreja. Então, fase a fase, passo a passo, imprescindivelmente precisamos nos agarrar à verdade revelada na palavra de Deus. Ouça o que Deus tem a falar para você nesta noite. Deus só pode abençoar e confirmar aquilo que é feito por vidas que foram tocadas pelo seu Espírito Santo e transformadas
em novidade de vida. Nesse sentido que eu quero meditar sobre transformados para servir, em primeiro lugar, convertidos de fato. Veja aí 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 20. Ele diz, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Paulo está fazendo referência aqui a um tipo de casa que naquele tempo seria de classe média, sabe? No sentido de que trabalharam para ter as coisas dentro de casa, então nunca é demais ter coisas dentro de casa quando é resultado de trabalho. Então, aqui eram pessoas que tinham uma certa colocação financeira boa, e o material usado da época geralmente era ouro, prata, faziam aí os utensílios, mas também madeira ou barro. Isso pode ser comparado hoje com uma casa bem abastada, que tem ali os seus equipamentos eletrônicos, que tem os seus móveis, os seus utensílios. Paulo está se referindo a alguma coisa que era conhecido pelas pessoas. Ou a pessoa morava numa casa assim, ou a pessoa conhecia alguém que morava, porque havia realmente os pobres. Já nessa época, Jesus disse, os pobres sempre estão aí, são alvo de amor da igreja, né? E a Junta Diaconal tem feito o desafio de ação social e ensinar a pessoa a sair de uma situação de dependência, porque o cristão, ele vive para progredir. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando desses utensílios de ouro e prata, fazendo um contraste, porque material precioso, não é? E em contraste com aquilo que é madeira e barro, mas não no sentido de colocar como superioridade ou inferioridade. Aqui ele faz um contraste para falar sobre a durabilidade diante de uma coisa que poderia ser o fogo, por exemplo, como nós temos aí as provações da vida. Ele explica isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. Ele diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. O que nós percebemos nas palavras do apóstolo Paulo é que tudo nesta casa é conhecido do dono. O dono conhece todos esses utensílios. Nesse caso aqui, ele sabe que há utensílios de ouro, de prata, ele sabe que há utensílios de madeira, de barro, e ele sabe o que é usado para honra ou desonra. Então, aqui, literalmente, para a gente entender, ele está falando do vaso sanitário que fica lá no banheiro, e a gente entende como uso desonroso, né? E de um vaso com flores que fica na sala, ornamentando a sala. É este contraste que ele faz aqui e nos faz pensar que, da mesma forma, cada pessoa pode se revelar o que é, cada pessoa pode revelar o que é quando vem a aprovação. Agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo. E no vindouro, quando vier o fogo da consumação. Ou seja, eu estou servindo ao Senhor, eu estou fazendo para o Senhor, mas vem a aprovação, vem a pressão, e eu revelo realmente o que eu sou. Se eu sou ouro, se eu sou prata, eu vou ser fervido, as impurezas vão sair. Quanto mais me ferver, mais puro eu fico. Mas se eu sou feno, se eu sou palha, rapidamente eu me queimo. Eu acabo, eu perco a visão, eu desisto, e eu tenho mágoas, eu vou cultivar dentro de mim coisas que são da natureza humana. Então, é esse o contraste que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, quando ele mostra a casa e os utensílios da casa. Então, a lição de ser transformado para servir é no sentido de pensarmos a respeito da conversão, porque só é transformado e serve ao Senhor com santidade, irmãos, aquele que é convertido. E nós precisamos, não no sentido de fazer um julgamento, mas precisamos fazer uma avaliação a respeito disso, falo daqui a pouco. Segundo lugar, transformados para servir, se somos santificados de fato. Primeiro, convertidos de fato. Mas o convertido agora tem um desafio para a sua vida espiritual. Então, acompanhem comigo aí no capítulo 2, versículo 21, porque ele diz, se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Mas que erros? Você precisa ler todo o capítulo, aliás, toda a carta, e condensamos nessa mensagem aqui, porque no versículo 21, ele diz, olha, vocês são santificados se purificarem desses erros. Mas que erros? Então, acompanhem comigo aí na sua Bíblia, em 2 Timóteo 2, nós temos as características
características dos vasos de desonra. São estes os erros que ele conclui e diz assim: olha, precisamos olhar para isso e fazer um contraste para nos purificarmos. Ele usa uma linguagem para fazer o contraste. O vaso de desonra não vai se transformar num vaso de honra, a não ser como estão fazendo hoje em alguns restaurantes, levando a comida em vaso sanitário. É esse negócio louco que fica por aí, não é? Servindo um chocolate num vaso sanitário, gente, que coisa de mau gosto tremendo, não é? Uma coisa, e o mundo está aí cada vez mais andando e rompendo os princípios. Ele não está falando nessa transformação, ele fez o contraste. Ele diz, ó, tem coisa para isso e tem coisa para isso. Agora ele fala da vida espiritual. Na condição de ser alguém que está desonrando o Senhor, ele diz, há uma saída. Então, o que é que nós podemos fazer? Olhar para essas características. Primeiro, infidelidade a Deus, no versículo 13. Vive a religião, mas não vive a vida de sinceridade diante de Deus. Contendas que levam à subversão, versículo 14. Sabe, aquele negócio, sou crente, estou na igreja, mas eu gosto de uma confusão. Como é que é? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Uma coisa, são esses ditados populares que ficam no meio, às vezes, de nós. Ele está dizendo que isso é característica de vidas que desonram o Evangelho. Falatórios inúteis e profanos que levam à impiedade ainda maior, versículo 16. Estávamos aí num casamento e a gente ali brincando e na confraternização, de repente eu soltei uma expressão. Eu vim do Sul, né, gente? 2016, estou me acostumando. E aí eu vi que rapidamente quem estava ali saiu, rápido, né, presbítero? Saiu, eu disse, opa, falei uma coisa aqui, e aí disseram para mim, passou essa expressão aí, é uma expressão pesada. E, irmãos, eu fiquei envergonhado, se tem alguém aqui que estava, eu peço perdão em nome de Jesus, não é? Então, ou eu sabia e esqueci, ou eu não sabia mesmo, né? Mas então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que desonra o Evangelho quando alguém que com a mesma boca fala que Jesus salva, que Jesus é Deus, que Jesus transformou a vida, é inclinado para os falatórios inúteis, profanos, que riem muitas vezes de gracejos com relação à palavra de Deus. Linguagem que corrói como câncer, versículo 17. Não, mas escapou aqui. Falatórios inúteis e profanos que levam à impiedade ainda maior, versículo 16. Porque é uma causa, começa e de repente leva ao escândalo. E aí ele diz, linguagem que corrói como câncer, versículo 17. Irmãos, nós estamos orando por alguns irmãos que estão com câncer aqui. Alguns estão fazendo aplicação. Alguns estão com medicamentos pesados, sofrem dor. Sabe por quê? Porque o câncer vai comendo. Olha o que o apóstolo Paulo usa como imagem aqui, para dizer, veja o que é que nós podemos fazer escandalizando o Evangelho. Uma linguagem que vai corroendo, vai acabando com o outro, sabe? Às vezes destrói até mesmo um ministério, ou coloca uma cisão na igreja. E ele compara com a doença. E o que é que nós fazemos com a doença, irmãos? Nós vamos buscar tratamento. E às vezes o tratamento é pesado, tem que cortar, tem que ir profundo, vai sair sangue, tem choro. Mas no final o médico diz, olha, erradicamos tudo. E a luta agora é para não ter metástase. Porque pode ter passado de alguma forma pela corrente e pode estar em outro órgão. Irmãos, misericórdia, não sejamos identificados na nossa vida com esse tipo de imagem que ele coloca aqui. Finalmente, versículo 18, desvios doutrinários. Está cheio, irmãos. Hoje de manhã eu falei mais ou menos um pouco sobre isso, não é? Mas está cheio. Você tem que ir para a palavra. É a palavra de Deus que é a base para tudo. Não é o que você acha, não é o que você gosta, o que você não gosta, não é o que você aprendeu, é a palavra de Deus. Porque o desvio doutrinário, muitas vezes, sai daqui do púlpito. Sai do microfone central, sai do discipulador que está no grupo, que começa a falar uma coisa que não tem nada a ver, é um desvio doutrinário. A minha jovem esposa ainda carrega aí um trauma, gostou do jovem. Aí, porque quando ela era mais novinha, ela escutou um pastor dizendo que as moscas foram criadas por Deus nas 10 pragas do Egito. Até ali não tinha mosca. Depois das 10 pragas, como Deus mandou. Irmãos, indo por este caminho, eu estou estudando ainda para saber o que é aquela seita dos nicolaítas, que aparece lá em Apocalipse. Sabe por quê?
porque tudo indica que foi Nicolau. Sabe, aquele prosélito de Antioquia, aquele homem que fez parte da igreja de Antioquia. Alguns acham que durante esse tempo ele se desviou. Estou orando e pedindo a Deus que haja uma conclusão de que isso não é verdade. Mas precisamos cuidar. Isso é uma marca, é um peso que desonra. E nós precisamos orar. E nós precisamos de discernimento. Porque a santidade é produzida pelo Espírito Santo, e você já aprendeu aí no catecismo, é um processo pelo qual a obra da livre graça de Deus vai trabalhando em nós, para nós morrermos cada vez mais para o pecado e vivermos cada vez mais por uma vida de retidão, e as bênçãos que acompanham nesta vida, diz aí o catecismo, baseado na palavra de Deus, é a certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. E ele diz, então, olhem para estes erros. Cuidem para que essa identificação com os vasos de desonra, se estiver na sua vida, purifiquem-se destes erros. Em um outro momento, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, caminhando um pouquinho o contexto, versículos 3 a 6, ele diz a Timóteo, escreve a Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, desta forma, o que ele está dizendo aqui é que há uma identificação tamanha com o Evangelho, que nós vamos entender finalmente o que significa o verbo se tornou carne. As promessas do Velho Testamento, verbo, palavra, no Velho Testamento, se transformaram em realidade em Cristo Jesus. E aí, então, nós somos chamados para vivermos Cristo Jesus. Não somos nós mais que vivemos, mas Ele vive através de nós. Então, a visão é olhar para aquilo que Ele é na nossa vida, a prioridade, e andar de acordo com os princípios da palavra de Deus, buscar cada vez mais viver para a retidão de Deus. Então, não há, irmãos, como deixar de nós concluirmos isso aqui que o irmão vai projetar. Deus, e eu falo isso aqui com temor e tremor, porque é para mim. É para mim. Então você não pode ir aí do lado do seu cônjuge, não escuta, tá vendo? É você. Não, é para você. O filho não pode dizer, olha, pai, tá vendo? Não, é para você. Deus só aceita e abençoa o que é feito através de vidas santificadas, porque a santificação nos coloca em sintonia com o Senhor e promove a comunhão e a paz entre nós como membros do corpo de Cristo, como igreja. Estamos falando de conversão. Essa conversão que nos leva à visão de santificação, separação para servir ao Senhor. Porque nós temos orado para que aquelas pessoas que se acostumaram, irmãos, nós vamos repetir isso aqui, pastor, os presbíteros, vamos repetir, olha, você que está em casa agora, Deus abençoe você, você que está no hospital, você que está em viagem, está em outro lugar agora, cultuando conosco, Deus abençoe a sua vida. Mas você que está em casa, porque inventou um negócio de que agora pode adorar em casa, sabe, que é mais crente do que tem na igreja, aquela conversinha mole aí. O desafio é rompa isso em nome de Jesus e venha participar na comunhão com os santos do Senhor. A igreja para esse ano não batiza por vídeo, né? Teve essa moda aí no começo. E já vieram, pastor, tem não. Aí veio a Santa Ceia, né? Pastor. E o conselho, pastor, não. Sabe? E eu sei que algumas pessoas têm feito espontaneamente. Eu já recebi testemunho disso. Pastor, a gente sabe, mas naquele momento ali, a gente pega o pão e pega o suco e participa. Eu não vou entrar na sua casa e proibir você de fazer isso. Mas a orientação da igreja é aqui, na comunhão com os irmãos. Porque é aqui que nós crescemos em santificação. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados.
Mas o apóstolo Paulo continua aí, o versículo 21, ele diz: será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. A palavra de Deus deixa bem claro aqui que o Senhor sabe sobre vasos de honra e desonra. E Ele envia a sua palavra e a ação do Espírito Santo para tocar em nossas vidas, convertendo e santificando. Então, a visão da igreja equilibrada é proporcionar o estudo da palavra, sendo pregada aqui, sendo ensinada na escola dominical. Ore, porque nós vamos começar com o trabalho de uma visão bíblica nas casas. Então, a intenção de uma forma equilibrada é investir em vidas para que essas sejam transformadas de acordo com o Evangelho. Irmãos, nós somos pecadores, nós somos fracos, não podemos nos julgar uns aos outros, nos colocamos diante de Deus clamando pela sua misericórdia, mas nós somos chamados para a transformação por causa da ação do Espírito Santo, e nós não podemos ser hoje o mesmo tipo de crente que éramos no dia de ontem. A santificação é uma vida de progresso espiritual, de crescimento. João Batista vem abrindo os caminhos para Jesus, e aí quando ele prega a respeito de arrependimento, o soldado pergunta, o publicano pergunta, a multidão pergunta: e agora o que é que nós vamos fazer? E João Batista diz: se você fazia assim, agora faça assado. Se você roubava, não rouba mais. Se você mentia, não minta mais. Se você aceitava suborno, não aceite mais. Então, literalmente deixe de fazer aquilo que você fazia na sua carnalidade e viva uma novidade de vida. Veja 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Não sou muito de ficar falando, repete aí, mas eu gostaria que o irmão projetasse essa frase aí e você repetisse comigo agora, em alto e bom som, e o pessoal de casa também. Vamos lá? Santidade ao Senhor para servir em toda boa obra. De novo, vamos lá? Santidade ao Senhor para servir em toda boa obra. Vidas consagradas que sejam como utensílios de ouro e de prata, honrando o Evangelho. E ele termina o versículo dizendo: estando preparado para toda boa obra. Irmãos, nem aqui, nem Tiago, nem o Senhor Jesus, em nenhum momento há aqui base para a salvação pelas obras. O que nós temos aqui é um ensino sobre a boa obra, as boas obras, que, aliás, Deus é quem prepara na nossa caminhada para a gente exercitar. Veja em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Prestar atenção? Tudo isso dentro de mim. É a palavra fazendo tudo isso dentro de mim. E aí, então, o que é que acontece? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não fazemos boas obras para merecermos nada de Deus. Não fazemos boas obras, gente, para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque recebemos a salvação que vem de Deus. E somos dominados pela graça de Deus. É por isso que Jesus diz: olha, o que a mão direita fizer, a mão esquerda não precisa saber. Obrigado, irmão e irmã, pelo ar-condicionado, viu? Continua em segredo, mas muito obrigado aí. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Sabe? Boas obras. Para glorificar a Deus, não exaltar a figura humana. Veja 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É esta palavra no coração que vai me fazer aceitar um cargo eletivo aí dentro da igreja. Esta palavra no coração que vai confirmar o meu chamado para este ou aquele ministério. Esta palavra no coração que vai até mesmo me ensinar como eu devo socorrer a uma pessoa necessitada. Quando nós somos orientados pela palavra, então a boa obra, ou as boas obras que nós fazemos, sempre vai glorificar a Deus, porque vai brilhar como uma luz brilhante. Lá em Mateus capítulo 5, ele ensina a respeito disso, apontando sempre
para o Senhor Jesus. Mas, por outro lado, que eu vou caminhar aqui com o sermão, para a gente passeia, por outro lado, ainda cercando aí o versículo 21, no capítulo 2, nós podemos ver aí as características dos vasos de honra, ainda agora vasos de desonra. Ele diz: purifiquem-se destes erros. Não vá à frente querendo fazer o trabalho do Senhor impregnado destas coisas. Dispa-se, revista-se novo homem, segundo a imagem e o modelo que há em Cristo Jesus. E aí nós olhamos para o contexto imediato desse versículo no qual nós estamos meditando e encontramos essas características. No versículo 15, o ministério aprovado por Deus, que não se envergonha por manejar bem a palavra de Deus. No versículo 23, não se apaixona mais pelo mundo e cultiva a justiça, a fé, o amor e a paz. Não perde tempo com questões insensatas e absurdas. O conselho já deu o conselho já deu este conselho. O conselho já deu essa orientação. Gente, o que é que a gente faz no WhatsApp? Eu nem tomo conhecimento quando eu vejo que é uma coisa... Irmãos, eu quero ser sincero com você, eu saio. Quando eu vejo ali, eu só estou vendo que é uma coisa para medir, sabe, conhecimento, para dizer que é melhor, eu já saio. E se brincar, eu saio do grupo. Porque aqui o que a palavra está dizendo é que nós não vamos gastar o nosso tempo, a nossa energia, o tempo de Deus, com questões insensatas e absurdas. Na Idade Média, teólogos reunidos, diz aí a tradição, para discutir quantos demônios cabiam numa cabeça de alfinete. É mais ou menos isso que algumas pessoas estão fazendo hoje. O vaso de honra, ele não tem essa característica. Veja aí o versículo 24. Não vive discutindo, mas cultiva a brandura e prefere ensinar com paciência aos outros. E mesmo quando é caso de disciplina, vai aplicar com mansidão, visando o arrependimento e a restauração. Vaso de honra trabalha pela edificação da igreja e para a salvação de vidas. Característica daquele que é fiel diante do Senhor. Então, ele quer tocar em vidas, transformar essas vidas pela santificação em Cristo Jesus, para que se tornem vasos úteis para toda boa obra. E nós fazemos isso com a oração e com a palavra. E alguém já escreveu: oração sem ação é tentação, e ação sem oração é presunção. Deixe essa frase um pouquinho e olhe bem para isso. Ora, e aí? Vai fazer o que com o que você está pedindo? Senhor, me dá mais fé. E vem a aprovação e a gente desiste. Você pediu fé. Senhor, torna-me assim. Oh Deus, torna-me forte. E prepare-se, porque Deus vai dar as oportunidades para que você cresça. Então é tentar ao Senhor Deus orar e não viver aquilo que Ele tem nos dado. Por outro lado, a ação sem oração e presunção é o que nós estamos fazendo agora, o conselho da igreja, e orando e sentando. Já viram que o ser humano é fraco, que o ser humano tropeça, esquece outras coisas mais. Sabe, não somos nós, é o Espírito Santo através de nós. E presta atenção, vem com oração, vem com jejum, vem com vigília, esse tipo de andar diante de Deus. Não vou ler o texto, não. De Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Mas quero lembrar você, Isaías vê a glória de Deus. Ele vê a manifestação. Os anjos estão louvando e adorando santo, santo, santo. Ele faz uma mescla entre visão e o templo, porque ele está numa visão e ele vê todo o templo tomado pela grandeza de Deus. E diante dessa adoração, ele se prostra, confessando: sou pecador, o meu povo é pecador. Ele confessa isso diante de Deus. E o anjo, então, vem com uma brasa e toca nele, perdoando e santificando a ele. É isso que vai fazer com que lá no versículo 8, quando Deus pergunta: quem é que vai? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho um chamado, eu sou de Deus, mas eu sou pecador, eu confesso o pecado, Ele me perdoa, Ele me santifica, Ele me purifica, então, Senhor, me envia. Os demônios baterão em retirada. As doenças são curadas através da oração de fé. O evangelho vai crescendo através do testemunho. Eu quero concluir, irmãos, senão eu continuo outro dia, mais coisas a respeito disso, vamos caminhar nessa visão. Mas o apóstolo Paulo,
ele sabia, concluindo aqui, ele sabia que estava chegando o seu dia final. E ele desejava rever Timóteo. E pela história, ele nunca teve essa oportunidade. Mas ele serviu ao Senhor como um utensílio de honra. E ele passou essa visão a Timóteo. E ele preparou o seu filho na fé através daquilo que ele viveu, mesmo com perseguição, com sofrimento. E até mesmo diante da realidade da morte. Porque a tradição diz que depois disso, ele morreu. Irmãos, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Esse eu vou ler. Você abre na sua Bíblia aí. Só está a referência. Não coloco mais escrito, não, que estava muito fácil. Então, coloca a referência e achar aí na sua mídia ou na Bíblia de papel. Irmãos, olha uma coisa para colocar na lápide. Sabe? Alguém me perguntou, pastor, está chegando o seu tempo de jubilado? E eu falei o que um pai na fé falou para mim. Espera eu morrer, põe lá no caixão, jubilado. Aí, estou jubilado. Cumprir aquilo que Deus quer. Mas veja o que este homem de Deus diz aí. Ele está falando com Timóteo, ensinando as coisas que nós revimos hoje aqui, hoje à noite aqui. Ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, vamos orar por isso, para que seja uma visão primordial dos crentes desta igreja. Aqueles que estão nos visitando, leve essa visão, essa ministração para você, sirva na igreja. Mas para a IPF, a sede das congregações, vidas santificadas, servindo ao Senhor. Podemos tirar duas aplicações aqui para a nossa vida. Certeza de que foi alcançado pela salvação em Jesus. Você tem essa certeza de que foi alcançado pela salvação? E que foi alcançada pela salvação? Você entregou realmente a sua vida a Cristo Jesus? Você teve um encontro pessoal com Ele? Você tem certeza da salvação? Outro dia eu ouvi dizendo, mas ninguém tem certeza de salvação. Dentro da igreja, dizendo um negócio desse, que é um ensino romano. Não é um orgulho você dizer, eu sou salvo. Sabe, como se fosse o melhor. Não, eu sou salvo com toda a humildade diante do Senhor, porque eu sou salvo por causa da graça. Você tem certeza da salvação? Meu irmão, minha irmã, você tem certeza da salvação? Porque se você tem, então louve ao Senhor, assuma um compromisso diante do Senhor para servi-lo dessa forma. Se você não tem, eu quero orar com você, por você. E aí me dizem, pastor, faz o apelo, chama para frente. Gente, eu não faço apelo a não ser quando o Espírito Santo manda. Mas nós temos usado um outro recurso que tem efeito bom aqui no nosso meio. Se você não tem certeza da sua salvação, se você quer confessar Jesus como Salvador, hoje mesmo, deixe o seu contato ali com a recepção. Os irmãos da recepção vão estar na saída, com uma folha. Deixa lá, viu, Flávio? Vai deixar lá o nome e o contato. E é para isso. Olha, eu quero conhecer um pouco mais a respeito disso. Eu quero confessar Jesus como Salvador. Já começa na recepção, que nós temos irmãos que oram e trabalham nisso. Mas não vai embora sem fazer isso. Você não tem certeza. Você quer receber e confessar Jesus. Você quer fazer a sua profissão de fé. Quem sabe até ser batizado, se não for o caso de ter sido batizado antes. Fale com a nossa recepção hoje na saída. Eles estarão lá no balcão, alguém vai estar lá com a folha. Só deixe o seu nome e o seu contato. Segunda aplicação, o testemunho de transformação causada pelo Evangelho. Como tem sido o seu testemunho? Desde o seu convívio em família, e hoje de manhã eu dei esse testemunho, minha esposa não estava, que estava com o Ministério Infantil, então eu dou agora esse testemunho. Como é que eu posso pregar se eu não estou vivendo esse evangelho? E a minha esposa vai ser a primeira a estar me olhando ali. Você tem vivido o testemunho dentro da sua casa? Como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, filha, você tem sido alguém que é apontado lá na sua família dizendo, olha, tem vida com Jesus. Onde você trabalha, onde você estuda, no condomínio.
Eu me lembro que eu estava num velório, não aqui em Fortaleza, né, você já sabe, no outro planeta. E então uma pessoa falou perto de mim, aquele homem ali é pastor? É meu vizinho, não sabia nem que ele era crente. Só anda com a cara fechada. Sabe, mau humor o tempo todo. Sabia não, é pastor. Como tem sido seu testemunho lá? Vaso de honra ou vaso de desonra? Irmãos, não há cobrança do pastor. Não quero que você saia daqui deprimido. Eu quero que você saia daqui desafiado. Dizendo, eu preciso mudar isso. Preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso ir exalar o bom perfume de Cristo. Quando eu for apontado pelo meu vizinho, então esse meu vizinho vai dizer, ali vai um cristão. Ali vai uma cristã. E quando eu for falar de Jesus, eu não vou ouvir uma coisa mais ou menos assim, você falando de Jesus, você é crente? E nós não precisamos, sabe, irmãos, ficar falando muito não. Nós precisamos viver este evangelho aqui. Eu quero concluir dizendo assim, olha, a melhor campanha evangelística é o seu dia a dia. O melhor pregador. Eu estou preocupado com esse negócio de fala, viu, irmão? Você só não vai ver aqui pregadores, né? Mas é pregadora. O melhor pregador, a melhor pregadora é você. O melhor sermão é o seu testemunho de vida. E os ouvintes são todos aqueles que têm contato com você, seja ao vivo ou seja através da internet. Espalhe esse perfume de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. A visão de João, quero terminar aqui para a gente passear, meus irmãos. João 15:16. O Senhor Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Porque às vezes a gente acha que, né, e daí a pouco não tem, é para ficar. Seja através de algo da vida, um testemunho, um fruto que seja algo em mim, seja alguém alcançado através da minha vida. E ele diz, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso é linguagem de intimidade. Deus sabe quem você é e você sabe quem ele é. Quero orar com você. Quero já chamar os irmãos para virem à frente, para nós cantarmos o hino. Então, partimos aí para a Santa Ceia do Senhor. Vamos ficar em pé, quero orar com você. Quero orar com você, quem sabe que esteja aqui no nosso meio e dizendo, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Quem sabe você pode fazê-lo agora mesmo, orando aí. E você pode deixar o contato com os irmãos, dizendo, olha, eu recebi Jesus como Salvador, eu quero saber como desenvolver isso. Ou então dizer, eu quero conhecer Jesus como meu Salvador. Deixe seu contato ali. Quero orar com você que vai assumir um propósito de santidade, de santificação na sua vida. Quero orar com você para confessar pecados. Irmãos, tanta coisa inventada, presbítero Edmilson. Já ouviu falar da tal da hipergraça? Nós temos isso agora, uma desgraça. A hipergraça não importa o que você faz, não. É a graça de Deus. É a dúvida dos romanos. A graça é assim, então nós vamos pecar bastante, né? Quanto mais peca, mais graça vem. E o apóstolo Paulo, de jeito nenhum, pois está aí no meio do povo. A graça leva à confissão, ao arrependimento, à mudança de vida, para que o Senhor abençoe o que você vai fazer em nome dEle. Porque você está fazendo e falando como se fosse Ele. Deus amado, queremos pedir que o Senhor nos abençoe com a coragem de viver a Tua palavra. O Senhor nos conhece, Deus, muito bem, melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe, Deus, sabe da real intenção do nosso coração. O Senhor nos deu a palavra que é viva e eficaz e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. O Senhor nos conhece muito bem. Dá-nos a coragem de nos expormos diante desse conhecimento e então sermos tocados pela Tua graça que muda, que converte e que santifica, Deus. Em nome de Jesus, ouça a oração sincera agora, o coração que está dizendo, eu quero Jesus como meu Salvador. Dá-nos visão, Senhor, de caminhar com essas vidas, discipulando, ensinando a palavra.
Ó Deus, ouça a oração, o coração sincero, que agora confessa pecados e assume propósito de santidade e assume propósito, Senhor, de testemunhar a mudança e a transformação. Dá-nos esta coragem como igreja, Senhor, e como ovelhas do Senhor, individualmente diante de Ti, em nome de Jesus. Queremos ser transformados por este evangelho para servirmos ao Senhor de modo santificado. Oh Deus, ouça a nossa oração, em nome de Jesus. Estamos com um desafio diante de nós, Deus. Vem pela frente muita coisa, mas queremos ser uma igreja obediente. Uma igreja que tem os frutos como resultado dessa obediência. Que tem a gente alcançando gente. Não para relatório, não para alcançar número, Deus, mas para cumprir a missão que o Senhor nos deu. De ir à frente com este evangelho que mudou a nossa vida e pode mudar a vida do nosso próximo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.